Can one stone change the course of history? Cowards! Send me your champion! Goliath! Can one act of defiance create the legend? I will fight the giant. Fight him with the same spirit you bring into this room. Are you afraid? Terrified. I believe in you. So, as the fate of a people hangs in the balance, again I ask this question. Can one stone change the course of history? Inaugurando, eu quero repetir isso, a nossa livraria, nossa Betel Book, nós temos ali material, logo nós vamos ter outras coisas também, personalizada, garrafinha, quem gosta de colocar adesivo também, já estamos produzindo, então faça parte disso. Por que que nós estamos fazendo isso? É uma forma também de incentivar os irmãos a ler, a importância da gente ler, além de, principalmente a Bíblia, inclusive nós temos Bíblia para vender lá, na versão que nós usamos aqui na igreja, Bíblia infantil, se quiser dar de presente também, nós temos lá, mas também, além da gente incentivar a leitura, nós queremos pagar algumas contas, e nosso desejo é que todo o recurso que for levantado nos livros, esses livros aqui, todos esses livros, a metade deles foi doação. Então, o nosso desejo é que você possa estar contribuindo, porque além de você estar abençoando, talvez o presente, abençoando a vida de alguém, ou comprando para você mesmo, você vai estar abençoando a nossa igreja. Nós estamos aí pagando as parcelas do nosso telhado, o qual nós fizemos a reforma, mas também estamos com outro desafio aí. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje, que é a questão da nossa parte elétrica da igreja. Nós estamos com um grande problema da parte que vem da rua para cá. Graças a Deus nós estamos com ar-condicionado basicamente em tudo na nossa igreja, mas nós não estamos conseguindo ligar. Nós estamos priorizando aqui e a sala dos kids, mas por exemplo o salão lá do kids nós não estamos ligando, porque quando a gente liga, cai a energia. Teve acampa dentro esse final de semana, caiu a energia diversas vezes, porque ligava chuveiro, aí tinha às vezes um ar-condicionado ligado, já caía. E aí então nós solicitamos para a Copel, e aí agora nós estamos aí com um grande desafio, que é R$8.000 para a gente arrumar isso, trazer a energia correta aqui, a voltagem correta. Por isso você também vai estar contribuindo, comprando o livro. E aqui, o primeiro livro que eu estou é Deuses Falsos, esse livro aqui do Tim Keller, um livro muito interessante, inclusive vai ser a próxima série de mensagens. Felipe, eu quero acompanhar mais um pouco, além de assistir as séries no YouTube, a gente usa muito material, os irmãos sabem que o quanto eu gosto de usar material extra, autores. Então esse daqui é a série de março, Deuses Falsos, do Tim Keller. Nós vamos ter aí luz aos olhos para as mulheres da nossa igreja no ser. Nós vamos começar o ser, as mulheres que vão estar lendo o livro, vão estar lendo esse livro aqui, Luz aos Olhos. Você quer fazer parte, você que é mulher, quer fazer parte desse clube de leitura? Então você pode estar adquirindo também esse livro aqui no Betel Book lá. Nós temos também para os jovens adultos, nós vamos estudar esse livro aqui do Andy Stanley, Melhores Decisões, Menos Arrependimento. Todos esses livros você pode estar adquirindo lá, além de Bíblia, além de Bíblia infantil, outros livros também, fique muito à vontade. Mas hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, Enfrentando as Batalhas. Nós estamos aí nesse mês de fevereiro, conversando um pouco, compartilhando um pouco da vida de Davi, das batalhas que Davi enfrentou. Primeira mensagem, nós falamos sobre a batalha da identidade que Davi enfrentou, sendo o filho mais novo, sendo aquele filho que não era o provável para ser rei, mas ele foi escolhido por Deus, até porque Deus, em 1 Samuel vai mostrar isso para nós, que Deus não olha a aparência, mas Deus olha o coração. E então nós falamos e nós compartilhamos um pouco da história, quando Davi foi ungido como rei. Semana passada nós falamos um pouco sobre a batalha da fé, quando Davi ali, juntamente com os
com os outros israelitas, eles enfrentaram Golias, e Davi então enfrentou Golias e derrubou, e aí a gente aprendeu com Golias como que nós podemos enfrentar as nossas batalhas, as nossas lutas. E hoje eu quero então compartilhar com os irmãos um pouco sobre a batalha, pode passar aí por favor, não estou conseguindo, sobre a batalha contra o pecado. E aí então, eu coloquei até essa frase aqui: não é a força do inimigo externo que mais nos ameaça, é a inclinação do coração humano. Semana passada a gente viu que Davi, ele enfrentou Golias, e foi um grande desafio, até porque Golias, ele era muito alto, muito forte, a gente sabe dessa história. Agora, quando nós pensamos em batalhas, normalmente a gente pensa em uma batalha externa, uma luta, normalmente é isso que nós imaginamos, mas a Bíblia mostra para nós, ela traz a realidade que a batalha mais difícil, raramente ela está fora, porque está dentro do nosso coração. Essa é a batalha que todo ser humano enfrenta dia após dia, é a batalha contra seus próprios desejos, contra o seu próprio coração. Por isso que, quando a gente fala que não é a força do inimigo externo que nos ameaça, é porque muitas vezes nós estamos pensando muito no fora, a gente olha muito o erro do outro, a gente olha muito a batalha que a gente está enfrentando, a tempestade que a gente está enfrentando, mas nós não olhamos o que está passando dentro do nosso coração. Por isso que Paulo, lá na igreja de Corinto, ele vai orientar a respeito da ceia, ele vai falar: olha, antes de vocês comerem do pão, antes de vocês beberem do cálice, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque eu olhar para dentro de mim é muito difícil. É muito fácil a gente olhar para o outro, não é verdade? É fácil a gente olhar para o erro do próximo. Agora, e os nossos erros? E o meu coração, e o seu coração como está? Por isso que lá em Jeremias, nós vamos ver Jeremias dizendo: olha, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Olha que interessante, ele está dizendo que a doença do nosso coração, ela é incurável. Por quê? Porque nós somos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa, nós tendemos sempre em escolher o errado, em fazer o que é errado. Quando você faz o que é certo, meu irmão, quando você acerta o alvo, que é Jesus, não é porque você acertou, mas é a graça de Deus sobre a sua vida, porque nós somos falhos. O pecado, irmãos, ele não começa nas mãos. O pecado não começa lá, por exemplo, colocar o adultério, né? O pecado não começa quando você se relaciona com uma pessoa. O pecado, ele não começa quando você pratica o roubo de algum dinheiro, ou passando a perna em alguém. Não, o pecado, ele começa, todo pecado, irmãos, ele começa no coração, na imaginação. Antes, irmãos, da queda de Davi, antes mesmo da queda visível de Davi, que a gente sabe do seu pecado com Betseba, houve um processo invisível. E esse processo invisível, pode passar aí por favor? Eu não estou conseguindo passar, se puder me acompanhar. Isso. Então, antes desse processo invisível, houve uma distração espiritual, houve uma autoconfiança crescente nele mesmo, Davi confiando em si mesmo, houve uma... Não estou passando, se puder ir passando, vai acompanhando aí. Vigilância reduzida, desejo não confrontado. Então tudo isso foi um processo até ele se relacionar com a mulher, com Betseba. Por isso que quando nós olhamos e esse padrão de Davi, antes dele ter esse relacionamento, antes dele ter aquela ação com aquela mulher, não é algo exclusivo de Davi, é do ser humano. Todos nós passamos por isso. Antes do ato, antes da gente praticar o pecado, vem o desejo dentro do nosso coração. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 14, nós vamos ver Tiago dizendo que cada um, ele é tentado quando é atraído. Cada um é tentado quando é atraído e enganado pelo próprio desejo. Então você e eu, nós temos os nossos desejos carnais. Lá no jardim do Éden, lá no início de tudo, da criação, quando o diabo tentou Adão, tentou Eva, e eles caíram, nós vamos ver ali que o pecado agora, ele passa a fazer parte da própria natureza. O próprio Davi falou que foi concebido pelo pecado do seu pai, da sua mãe, porque agora nós somos pecadores. Então o pecado na essência, irmãos, ele não é apenas você fazer alguma coisa,
você praticar, ir lá roubar, ir lá matar, ir lá adulterar, você falar uma mentira. Não, o pecado ele começa aqui. É você pensando, é você trazendo para o seu coração. E pecado, gente, assim, na sua essência, é a independência de Deus. Quando você peca, quando eu peco, nós estamos sendo a gente mesmo. E não pensando em Deus. Por isso que onde começa a queda espiritual de alguém que ama Deus? Porque Davi, a gente viu que Davi ele foi chamado, que tinha um coração segundo Deus, né, o coração, um homem, um bom coração, mas Davi, sendo esse amigo de Deus, alguém que é um herói, nós vamos ver lá em Hebreus, mas por que ele caiu? Por que houve a queda espiritual? E por que nós? Eu não estou dizendo aqui que todo mundo, Felipe, mas eu busco viver uma vida em santidade, ser santo, parecido com Jesus. Nós buscamos isso, mas por que muitas vezes nós caímos? E a primeira coisa é que o pecado, irmãos, ele começa com a negligência espiritual. Davi, antes dele praticar, antes dele ir lá se relacionar com aquela mulher, nós vamos ver o texto dizendo no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, que eu destaco. Por quê? Porque era costume dos reis irem junto na batalha. Os reis, eles não ficavam em casa, eles não ficavam tranquilos. Os reis, eles precisavam ir junto na batalha. E Davi, onde ele estava? Davi, ele estava em casa. Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Irmãos, o pecado ali começou com Davi sendo negligente. O pecado começou quando Davi ele fica em casa, não era o lugar dele ficar. O costume era os reis irem à guerra. Então, nada escandaloso à primeira vista, mas espiritualmente houve um deslocamento, irmãos, porque a queda espiritual raramente acontece de repente. Ela acontece quando nós relaxamos a nossa vida espiritual, quando nós ficamos tranquilos, quando a gente acha que não, eu não preciso, eu não consigo, não preciso ler a Bíblia todo dia. Você começa a esquecer de orar, você começa a esquecer de se relacionar com Deus, a igreja não se torna tão importante para você, e você começa a negligenciar aquilo que realmente importa no seu relacionamento com Deus. Por isso que aí Davi, em certa tarde, Davi se levantou da cama depois do seu descanso. Olha o que Davi estava fazendo, irmãos. Enquanto estava acontecendo a guerra, o que ele estava fazendo? Descansando. Eu lembro que eu tinha um professor, lá quando eu estudava no ensino fundamental, ele falava, olha, mente vazia, oficina do diabo. Davi estava descansando. Irmão, sabe o que é mais interessante? Que muitas vezes por isso que Deus muitas vezes manda problema para a gente, né? Dificuldade. Porque na maioria das vezes, as pessoas quando eles estão bem aí que eu falo, não espiritualmente, tá? Muitas vezes nós estamos relaxados. E aí a gente começa a priorizar outras coisas, a gente começa a buscar outras coisas, deixando as coisas de Deus de lado. Davi estava descansando, e aí então ele foi caminhar pelo terraço do palácio. Não é pecado você descansar. Não é pecado você ir caminhar, como Davi foi caminhar. É pecado você não priorizar aquilo que realmente importa no seu relacionamento com Deus. Davi, ele não caiu primeiro com Betseba. Ele caiu quando ele deixou de vigiar o seu coração. Ele estava no lugar errado, no momento errado. Menos vigilância, menos dependência, mais exposição. Ele não estava em alerta, ele não estava na guerra, a batalha estava acontecendo em outro lugar. Mas a batalha que Davi estava enfrentando era o seu coração pecador, era a sua natureza. Por isso que em 1 Pedro nós vamos ver que estejam alertas e vigiem. Irmãos, nós como cristão, eu e você como discípulo de Jesus, nós precisamos andar em alerta. Por quê? Porque o diabo ele está pronto para nos devorar. O diabo ele quer destruir a sua vida. E muitas vezes, eu não estou dizendo aqui destruir de tirar os seus bens, de trazer uma doença, talvez não isso, mas ele quer muitas vezes trazer um conforto para você, trazer uma vida boa para você começar a esquecer
de Deus. Para você começar a colocar outras coisas como prioridade. Então, quando Pedro nos orienta, e Jesus, o próprio Jesus vai falar, olha, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Por quê? Porque o pecado, irmãos, o diabo, ele quer te destruir. Ele quer destruir a sua família, ele quer destruir a sua casa, e principalmente, o diabo quer destruir o seu relacionamento com Deus. É isso. A gente imagina o diabo, né, trazendo aqueles filmes, o diabo com chifre, com aquele garfo. Não, o diabo muitas vezes vem como Betseba, no seu momento de descanso, a sua vida boa. Por isso que nós precisamos andar em alerta, vigiando, em oração. Irmãos, tantas famílias que são destruídas, tantas pessoas que estão nas drogas, acabadas nas drogas porque não vigiaram. A gente, muitas vezes, nós estamos negligenciando as coisas espirituais, as coisas de Deus, e nós estamos longe. Eu não estou falando de você estar longe da igreja, mas longe de Deus. Por isso que John Owen, ele vai falar que mate o pecado, ou ele matará você. Ou você destrói de uma vez, ou você vigie para que você não caia, porque senão o pecado vai acabar com você, com o seu coração, no seu relacionamento. Lá em Romanos vai dizer, pois o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Todos nós iremos morrer. Essa semana eu fiz um velório, eu falei disso, todos nós vamos morrer. Agora, quando nós pecamos, não há só a morte física, há a morte espiritual e a morte eterna. Quando você peca, quando eu peco, quando eu falho com Deus, o que isso acontece? Nós estamos morrendo espiritualmente. Você está se distanciando da presença de Deus. Por isso que o pecado, ele vem para matar, ele vem para destruir. O diabo, ele vem para isso. E aí nós vamos nessa vida, nós vamos deixando até o ponto da gente não ter mais vida espiritual. Até o ponto da gente não ter mais, e aí por último a morte eterna. A morte eterna, irmãos, aí já é o final. A gente sabe, algumas pessoas não gostam de falar, mas existe inferno. Existe inferno. Talvez o conforto que a gente vive aqui, dos nossos prazeres, da nossa carne, pode até ser bom aqui, mas eles são momentâneos. Uma hora ou outra, seja aqui ou seja lá, nós vamos prestar conta a Deus. Ou você mata o pecado hoje, ou você destrói na raiz, ou senão o diabo vai entrando na sua casa, na sua vida, no seu coração, e vai destruindo. Por isso que essa batalha, irmãos, é muito maior do que um gigante, do que Golias. Essa batalha é muito maior do que a sua própria identidade. Porque, irmãos, essa batalha, por isso que a gente sabe que a guerra não acontece, a guerra espiritual vai muito além, não é de pessoas contra pessoas, mas sim, são contra poderes internos, muitas vezes o nosso coração, eu sempre falo que o seu maior inimigo é você mesmo. Não é seu esposo, não é seu marido, não é um amigo, não é o chefe, não é o empregado, não, é você mesmo. Por isso que a luta é essa, ou a gente mata o nosso pecado, ou ele vai matar a gente. O pecado, irmãos, raramente começa com rebeldia aberta, sendo exposta. O pecado, irmãos, ele começa com relaxamento espiritual. Quando você deixa de priorizar o reino de Deus, quando você deixa de se relacionar com Deus, quando você talvez trata isso daqui apenas como uma tradição, como uma religiosidade. Por isso que nós precisamos tomar cuidado. Segundo, o pecado, irmãos, ele cresce quando alimentamos o olhar. Quando você começa a alimentar, certa tarde, Davi se levantou da cama, do seu descanso, e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto ele olhava no terraço, reparou numa mulher bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Olha que coisa, né? Parece que esse texto aqui, o que Davi enfrentou é tão atual, né? Davi viu,
Davi continuou olhando, o texto está mostrando para nós, enquanto ele olhava no terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Ele continuou olhando para aquela mulher, e ele perguntou: quem é aquela mulher? Irmãos, o olhar de Davi abriu espaço para o seu pecado, para o diabo, para os seus desejos. Por isso que lá em Provérbios nós vamos ver que acima de tudo nós devemos guardar o nosso coração. Acima de tudo, guarde o seu coração. Por quê? Porque é do seu coração que procede todos os outros pecados. Os nossos olhos, aquilo que nós estamos olhando, aquilo que nós estamos alimentando no nosso coração. Irmãos, eu sempre falo que é pecado ouvir música secular. Não é pecado. A Bíblia não fala que é errado você ouvir música secular. Agora, você começa a escutar músicas, você começa a olhar coisas, você começa a andar em lugares que aquilo vai alimentando o seu coração. Ah, Felipe, é errado ir numa festa que tem isso, que tem aquilo. Não é errado, mas você começa a alimentar aquilo até o ponto de aquilo fazer parte da sua vida, até o ponto de você começar a pensar naquilo, e isso vai alimentando o seu coração. Por isso que nós devemos guardar o nosso coração. Pai, mãe, vocês estão aqui hoje, nós estamos encerrando, né? Encerramos o nosso campo adentro. Cuide com aquilo que entra dentro da sua casa. Cuide dos seus filhos. A porta da tua casa precisa estar fechada. Porque Martinho Lutero vai dizer, não está aqui essa frase, né? Mas Martinho Lutero vai dizer, você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que façam ninho. Então, a gente não pode impedir que o pássaro vai vir e voar sobre a nossa cabeça. Mas a gente deve impedir que ele faça ninho. O que isso quer dizer? Que os pássaros voando representam, primeiro, pensamentos inesperados. Não é pecado. Às vezes a gente passar alguma coisa e pensar, Deus está repreendido. Não quero isso para minha vida, para minha casa, para minha família. Você pensar mal de alguém, você não quer isso. Você falar mal de alguém, você precisa evitar isso. Tentações, não é errado você ser tentado. Não é errado você ser tentado. Você vai passar por isso, nós vamos passar por isso. O próprio Jesus, ele foi tentado. Não é errado você ter desejos momentâneos. Agora, não é errado você também ter influências externas. Tudo isso é o pássaro voando. Agora, isso acontece com todos. Até pessoas espiritualmente maduras. Todos nós que estamos na igreja, nós vamos passar por isso. Nós vamos ser tentados, pensamentos inesperados, desejos momentâneos. Mas a tentação, ela não é pecado. Agora, nós cedermos a isso, nós alimentarmos isso. Quer ver? Quando você chega lá no trabalho e estão falando mal de alguém. Você está no seu ambiente de trabalho, não tem como você evitar isso. Mas você pode evitar você falar alguma coisa. Na sua casa, lá na sua família, estão falando mal do primo, da tia. Talvez você não vai evitar isso. O que você pode evitar? Evitar você falar. Então, a gente está nesse mundo aí, cheio de pecado, no futebol a gente vê isso, nas viagens, no trabalho, no trânsito. O mundo jaz maligno. Agora, eu e você, nós precisamos estar atentos para não alimentar isso. Nós não podemos alimentar. Os pássaros voando, eles vão voar na nossa cabeça. Não é pecado você ser tentado. Agora, o que o ninho representa? Alimentar esse pensamento. Você dá corda para aquilo que os outros estão falando. Você fantasiar o pecado, começar a alimentar aquilo. Diante da pornografia, que a gente vê muito isso, essa fantasia de criar uma imagem. A gente precisa tomar cuidado com isso, normalizar o erro. E aí, irmãos, normalmente, meu pai um dia falou isso para mim e eu fiquei pensando. Que quando alguém começa a normalizar o erro de outra pessoa, existe uma grande cuidado que a gente precisa ter, que muitas vezes a gente normaliza o erro de alguém, porque a gente também está errando. Eu não estou dizendo que a gente precisa atacar outra pessoa porque ela está pecando, mas eu e você
nós não podemos normalizar pecado. Nós não podemos normalizar o erro, dar espaço contínuo à tentação. O problema, então, ela não é a tentação chegar, é permitir que essa tentação permaneça, que esse pássaro faça ninho e a gente vai alimentando. O pecado, ele não cresce no acaso, ele cresce na tolerância, a gente deixando o diabo, a gente deixando essa tentação ir, alimentando a nossa carne, o nosso coração. Em terceiro lugar, o pecado, então, ele avança quando nós ignoramos alerta. Davi, então, ele mandou chamar Betseba, alguém descobrir quem era aquela mulher, e aí então disse: olha, ela é Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias o Hitita. Davi sabia, Davi tinha informação, esse era o freio. Opa, mulher casada. A consciência dele estava ativa, ele sabia, mas ele insistiu. Davi insistiu. Deus, irmãos, raramente ele permite uma queda sem antes avisar um alerta, deixar um alerta para nós. O problema quase nunca é a falta de aviso. A gente sabe, a Bíblia está aqui, a gente sabe o que é errado. Agora, a grande questão é a falta de atenção. Com Davi foi assim, antes da queda houve sinais. Ele estava no lugar errado, estava em Jerusalém, em vez da guerra, olhou um olhar prolongado, ficou olhando para aquela mulher, os servos alertaram ele, ela é esposa de Urias, o alerta chegou, mas ele ignorou. Quando nós ignoramos alerta, irmãos, o pecado ele ganha espaço. Ignorar alerta, então, fortalece o pecado. Você ignorar alerta, ignorar o que a Bíblia diz, ignorar talvez o que alguém está falando para você, tome cuidado, não faça isso. Você está dando espaço, você está fortalecendo o seu pecado. Então, como Deus costuma nos alertar? Bem, a grande questão, né? E na prática, como que vem esse alerta? Primeiro, pela consciência. Como a gente sabe, a gente conhece Deus, a gente se relaciona com Deus, a grande maioria aqui, aquele incômodo interno. Por isso que lá em João 16:8 vai mostrar para nós que o Espírito Santo nos convence do pecado. Então, aquele sentimento, quando nós ignoramos isso, irmãos, a consciência já perde a sensibilidade. Aquele pensamento que a gente passa, opa, não posso fazer isso. Isso que eu estou falando, chega, boquinha fechada. Outra coisa, pela palavra, versículos que confrontam, mensagens que incomodam, uma mensagem como essa. Irmãos, eu fui confrontado com essa mensagem. Você está sendo confrontado. Quando a gente deixa, quando a gente começa a não mais ouvir, ou até muitas vezes ouvir, mas não praticar, irmãos, isso a gente começa a evitar a palavra. Crentes, e aí quando eu falo crente, eu estou falando quem crê em Deus, quem se relaciona com Deus. Então, pessoas que dizem se relacionar com Deus, mas começam a dar lado, e aí a Bíblia já não é mais importante. Nós começamos a evitar a palavra de Deus. A gente começa a evitar a comunhão, as pessoas, nós evitamos. Por isso que aí, a terceira coisa, alerta de Deus também vem pelas pessoas. Algum conselho, algum líder, algum amigo começa a falar e a gente começa então a não dar ouvido. O orgulho espiritual, ele costuma rejeitar conselho. Davi houve a alerta ali. Quem aquela mulher era? Ele sabia que ela era casada, mas ele não deu ouvido a isso. Por isso que é o perigo da gente ignorar esses alertas. Quanto mais, irmãos, nós ignoramos, menos ouvimos. Quanto menos ouvimos, mais fácil é cair. Quanto mais ignoramos, menos ouvimos. Você ignora mensagem, pregações de igreja, você ignora a Bíblia, você ignora o conselho. Você que é adolescente, você ignora o conselho do seu pai, da sua mãe, do seu líder. Você que está aqui dentro da igreja, muitas vezes você ignora a palavra de Deus, você vai deixando. Então o pecado ele não cresce apenas quando nós praticamos, ele cresce quando nós resistimos a essa correção. Você sabe que é errado falar mal do outro, você sabe que é errado a mentira,
Você sabe que é errado olhar coisa no celular errado. Você sabe disso. Agora você vai alimentando, você não vai olhando o alerta. Por isso que Tiago 1,15 vai dizer que depois que o desejo é concebido, aí dá luz ao pecado. E o pecado, quando amadurece, o que ele gera, irmãos? Gera morte. Quando você começa a dar lugar, e aí vai alimentando seu coração, o pecado então gera morte. Por isso que então, Davi, ele deu lugar ao diabo, ao seu coração, aos seus desejos. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Betseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação, e ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Betseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. É uma consequência da ação de Davi. E aí, por último, o pecado então tenta se proteger da escuridão, porque Davi pecou, Davi errou, Davi ele deu lugar. Depois do pecado então com Betseba, Davi não para, ele entra nesse ciclo. Por quê? Porque o pecado ele gera esse ciclo, o ciclo comum. A quem deixou o pecado entrar, o pecado gera outro pecado, o pecado vai gerando pecado atrás de pecado. O pecado raramente, irmãos, ele fica isolado somente com um. Por quê? Porque ele tenta se proteger. Davi pecou se relacionando com aquela mulher, descobriu a notícia inesperada, começou então a gerar dentro do seu coração: eu preciso esconder, eu preciso fazer alguma coisa para que ninguém saiba disso, as pessoas não podem saber. Por isso, para os irmãos perceberem a progressão desse pecado, ele tentou encobrir. Davi então ele chama Urias que estava na guerra, onde Davi deveria estar, para tentar encobrir a gravidez. Ele tentou chamar Urias para quê? Para Urias ir para casa, descansar, olhar a sua esposa, se relacionar com a sua esposa, para aí ele falar: opa, foi você que engravidou. Essa era a ideia de Davi, encobrir o seu pecado. Então a progressão do pecado é isso, a gente tenta encobrir. O pecado, irmão, sempre prefere o segredo. A gente não gosta de falar dos nossos erros. Outra coisa desse processo, a manipulação da progressão. Davi então envia uma carta orientando colocar Urias. Por quê? Porque Urias não se relacionou com sua esposa. Não deu certo a primeira ideia dele. Aí Davi então toma a decisão de orientar para que Urias fosse à frente da batalha. Quando, irmãos, nós tentamos proteger o pecado, nós começamos a manipular pessoas e circunstâncias. A gente começa a manipular pessoas quando a gente peca. E aí vem o próximo processo, porque a mentira. Toda pessoa que está no pecado, ela é mentirosa. Ela é mentirosa. Davi, o que aconteceu? Ele cria uma situação, ele cria um discurso para sustentar o seu próprio erro. Uma mentira, irmão, sempre pede outra. Sempre é uma outra mentira. Davi, ele planejou isso, ele falou, ele mandou uma carta, ele começou a trazer pessoas e manipular pessoas, manipular circunstâncias para encobrir o seu pecado. E aí, a violência. Por quê? Porque todo pecado também acontece a violência. Urias morre por causa da estratégia de Davi. O pecado pessoal, ele começa pessoal, mas termina afetando outros. Quer ver? Quando uma mulher, quando um homem adultera, afeta outras pessoas ou não afeta? Afeta. Quem tem filho aí? A gente tem filho, a gente sabe que os maiores afetados num relacionamento, num divórcio, é os filhos. Por quê? Porque a gente, quando uma pessoa se divorcia da outra, é triste, nós não devemos fazer isso, nós devemos evitar isso, mas o homem pode encontrar no outra mulher, a mulher pode encontrar outro homem. A pergunta é, e o filho? E o filho? E os filhos? Por isso que
O pecado ele nunca vem sozinho. Quando nós escondemos, ele cresce. Quando justificamos o nosso erro, ele se fortalece. Agora, quando nós trazemos à luz esse pecado, ele perde a força. Por isso que o pecado, irmãos, ama a escuridão, porque a luz revela a sua fraqueza. O pecador, ele ama a escuridão, porque quando nós vamos até Deus, o que acontece? Deus revela o nosso erro. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você, apontando os seus erros para que você seja transformado. Nós preferimos então viver nessa escuridão, viver na mentira, viver escondendo os nossos pecados, fingindo. Nós tivemos aqui nosso acampamento com o tema fake, e a gente falou isso com os adolescentes. A gente prefere colocar uma máscara, fingir que a gente é religioso, fingir que a gente não que a gente não pratica esse tipo de pecado. A gente prefere apontar o erro do outro. A gente vive nessa manipulação. Por quê? Porque a gente não pode trazer o nosso pecado à luz. Agostinho vai falar que quanto mais nós escondemos o pecado, mais ele cresce dentro de nós. Então, quando você esconde o seu pecado, mais ele vai crescendo dentro do seu coração. Por isso que lá em Tiago nós vamos ver o quê? Confessar os seus pecados uns com os outros, para que vocês sejam curados. Nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós somos perdoados. Mas quando nós confessamos com as outras pessoas, quando nós trazemos à luz o nosso pecado, há uma cura. Há uma cura. Como nós então podemos vencer? Vem a pergunta: como nós podemos vencer os nossos pecados? E a primeira coisa é reconhecendo a nossa fragilidade. Davi, ele era o rei. Davi estava lá em cima, no palácio. Davi, ele podia pedir qualquer mulher. Pediu: tragam para mim. Ela foi. Os servos foram lá, buscaram ela. Irmãos, se nós queremos vencer isso que destrói as nossas vidas, nosso relacionamento com Deus, tem uma frase, se não me engano, de Spurgeon, que ele vai falar: olha, eu não posso perder para o meu pecado, porque foi ele que matou o meu melhor amigo. Quando você entende que você é frágil, quando você entende que você é homem, você é mulher, você é adolescente, você, meu irmão que está aqui nessa noite, quando você entende que você é frágil, você sabe que, opa, eu não posso ir nesse lugar, não posso falar, eu não posso pensar. A primeira vitória, irmãos, contra o pecado é abandonar a autossuficiência. Davi, irmãos, ele caiu quando ele relaxou, quando ele foi descansar. A vigilância diminuiu antes da queda aparecer. Quando a gente acha que a gente está forte, por isso que a gente precisa tomar cuidado quando a gente acha que a gente está em pé. A própria Bíblia vai dizer isso para nós. Você que acha que está em pé, tome cuidado para que você não caia. Humildade espiritual, irmãos, protege o nosso coração. Protege você reconhecer os seus erros, você reconhecer que você é pecador. Você falar isso, a dependência de Deus evita essa autoconfiança perigosa. Pare de confiar em você mesmo. Você não consegue, eu não consigo, nós somos falhos, nós somos pecadores. Quem se conhece pouco, irmãos, confia mais em si. Mas, irmãos, quando a gente se conhece, a gente sabe que eu não posso falar, eu preciso evitar isso, eu preciso tomar cuidado com isso, porque eu sei que eu vou pecar. Segundo lugar, para a gente não pecar, a gente precisa alimentar, ter uma vida espiritual consistente. O salmista vai dizer lá em Salmos 119:11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe, irmão, se nós queremos vencer o pecado, nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, meditar, ler, colocar em prática, se relacionar com Deus. Nós não vencemos o pecado só dizendo não. Nós vencemos o pecado quando a gente começa a se encher de Deus. Quanto mais de Deus na sua vida, é menos da sua carne, menos de você, menos dos seus desejos. O
coração, irmãos, vazio. A gente vai falar isso na série que vem, deuses falsos. O coração vazio, o coração sem Deus no centro, ele procura um substituto, alguém que vai governar a sua vida. Na prática, irmãos, a palavra constante, oração, ore, comunhão com a igreja. Lá em Hebreus vai falar, olha, não deixe de se reunir, como é costume de alguns. Não deixe de reunir, por quê? Porque é nessa unidade, é nessa comunhão que a gente é confrontado, é nessa comunhão que a gente vê que a gente está errado. Pessoas vão falar, pessoas vão nos orientar, por isso que é melhor estar em dois do que em um, porque quando um cai, o outro está lá para levantar. Isso é igreja. Busca ao Senhor, se encha da palavra de Deus. Terceiro lugar, traz o seu pecado para a luz. E aqui é muito difícil, porque a gente é muito bom em esconder. Mas, irmãos, o pecado ele perde força quando a gente deixa o segredo e traz a verdade. Por isso que o próprio Jesus vai dizer, olha, conhecereis a verdade, e a verdade liberta. Quando você traz à luz o seu pecado, você é libertado de si mesmo. Na prática, irmãos, confesse os seus pecados. Primeiro, confesse a Deus. Confesse a Deus, fale, Deus, eu tenho pecado contra o Senhor. Os seus erros, seja honesto consigo mesmo. Sabe, talvez compartilhe com alguém, não estou dizendo aqui para você começar a postar lá os teus pecados, mas escolha talvez uma pessoa, duas pessoas, para que você possa confessar, para que você peça oração, ajuda. E aí então, em quarto lugar, fuja das ocasiões da queda. Nem toda batalha, irmãos, é para a gente enfrentar, sabia disso? Nem toda batalha é para você enfrentar. Algumas são para a gente fugir. A batalha de Davi com Golias, o que ele tinha que fazer? Enfrentar. A batalha da fé, irmãos, a gente precisa enfrentar diante das circunstâncias difíceis, diante das crises. Mas, irmãos, diante da tentação, o que a gente tem que fazer? Fugir. Por isso que o nome da série é Enfrentando as Batalhas, porque tem batalhas que precisa ir, derrubar gigante. Mas, irmãos, diante da batalha do nosso coração, a gente precisa se distanciar disso. Evite ambiente que te leva ao pecado, evite conteúdo, rede social, evite conversas, evite hábitos que te levam a pecar. Santidade, irmãos, não é só resistir, é também evitar. E por último, em quinto lugar, para a gente evitar o nosso pecado, a gente precisa depender da graça de Deus. Porque ninguém vence o pecado apenas pela força humana. Você não vai conseguir vencer sozinho diante do seu braço. Nenhuma batalha a gente enfrenta sozinho. A transformação verdadeira vem da graça de Deus sobre as nossas vidas. Agostinho, ele dizia o seguinte, uma frase que eu gosto muito de Agostinho, que ele vai falar, dai-me o que ordenas. Então, Deus, dá-me o que o Senhor ordenas, e ordena o que quiseres. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus não só exige santidade, Ele capacita para que você possa conseguir ser alguém santo. Ah, Felipe, é muito difícil viver em santidade. Irmão, busca ao Senhor de todo o seu coração. Evite lugares, evite pessoas que te levam a pecar, evite falas, evite as situações, evite circunstâncias. Por quê? Porque é assim que Deus nos capacita a gente vencer. Agora, você caiu, você pecou, eu pequei, nós falhamos. Existe saída depois da queda? Depois que Davi fez tudo isso, adulterou, mentiu, mandou matar, praticamente matou alguém. A vitória, irmãos, diante do pecado, sabe onde ela está? No arrependimento verdadeiro. Salmo 51, eu não vou ler aqui, mas você pode ler na sua casa. O Salmo de Davi, o arrependimento, onde ele vai dizer, Senhor, cria em mim, Deus, um coração puro. E Davi ali naquele momento, ele se quebranta diante do Senhor. É um salmo, irmãos, é um dos salmos mais lindos, eu acho, na minha opinião, tá?
Porque Davi ele começa a confessar o seu pecado, ao arrependimento, há uma transformação. Por isso que em 1 João capítulo 1 versículo 9 vai dizer: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se a gente confessa, se a gente reconhece, o sangue de Jesus pode perdoar qualquer pecado. Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, não importa o seu passado. Quando você se arrepende, há um perdão sobre a sua vida. O pecado nos afasta de Deus, mas o arrependimento nos aproxima novamente do coração dele. Você praticar o pecado está te afastando de Deus, mas quando você se arrepende, a graça de Deus é derramada sobre a sua vida. As misericórdias de Deus se renovam na sua vida a cada manhã. Por isso, para refletir e praticar, primeiro, alimente sua vida com a palavra, porque coração cheio de Deus tem menos espaço para o pecado. Busca o Senhor de todo o seu coração, se alimente da Bíblia, leia, ore, sabe, esteja mais em comunhão com os irmãos, vai para o ser. Estou dizendo aqui que quem vai para o ser não vai pecar, não, mas é uma opção para você se alimentar mais da palavra de Deus, para você estar mais unido, se relacionando com pessoas. Segundo, vigie seu coração diariamente. Por quê? Porque a queda começa quando a vigilância termina, quando a gente está descansando como Davi, quando a gente está no nosso palácio. Tome cuidado e vigie. E por último, traga tudo para a luz. Confesse, porque o pecado cresce no segredo, mas ele perde a força na graça. Confesse os seus erros, porque ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Se coloque de pé no seu lugar. Nós vamos cantar confessando ao Senhor os nossos pecados, os nossos erros. Sabe, faça dessa canção uma oração, mas sabe, de verdade. Eu não estou dizendo aqui: Felipe, mas eu não tenho pecado. Se você acha que você não tem pecado, vai dizer que você é mentiroso, você está pecando. Porque todos nós somos pecadores. Então confessa o Senhor, confessa a Deus neste momento os seus erros, os seus pecados. Não olhe agora para o pecado do outro, olhe para você, para dentro de si. Confesso a ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado. Deus não rejeita o coração quebrantado. Senhor. Quando você confessa os seus pecados, quando você se humilha diante da presença de Deus, estenda a mim somente pela graça de Deus, e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Deus, nós reconhecemos o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pecadores, o quanto muitas vezes, Deus, nós priorizamos outras coisas, nós colocamos outras coisas no seu lugar, no lugar que era para o Senhor governar nas nossas vidas. Tantas vezes, Deus, que nós praticamos a maldade contra o outro, nós falamos mal, nós queremos que o outro perca, Deus. Quantas vezes nós queremos sobressair sobre as pessoas, Deus. Por isso, Deus, perdoe o nosso coração, perdoe os nossos pecados, Deus, perdoe a nossa vida diante de tudo aquilo que nós fazemos contra o Senhor e contra as pessoas. Por isso, se pedimos, Jesus virá.
a chuva, essa chuva da graça e do amor. maravilhosa. Se nós pedimos perdão, se a gente pedir ao Senhor o amor Se dele, pedimos, Jesus virá, com tua chuva derramará. Se pedimos, Jesus virá, com tua chuva derramará. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Deus, obrigado pelo teu perdão, obrigado, Deus, pela tua graça, porque hoje nós podemos nos arrependermos, Deus, e sabemos que quando nós arrependemos, o Senhor vem com teu amor, com a tua misericórdia sobre as nossas vidas e nos perdoa, nos limpa. Por isso, Deus, nos dá um coração, Deus, parecido com o Senhor. Nós queremos, Deus, viver para o Senhor, para a sua glória. Nós queremos agradar o Senhor. O nosso desejo é que nós não agrademos a gente, mas sim ao Senhor. Que a nossa vida, Deus, seja uma vida voltada a Ti. Nos ajude a nos alimentar da Tua palavra, a viver para o Senhor, a viver em comunidade, como igreja. Nos ajude, Deus, a buscar o Senhor de todo o nosso coração, porque nós sabemos, quando nós nos enchemos de Ti, não há espaço para nós. Por isso, Deus, esteja sobre a vida dos meus irmãos, esteja sobre a vida, Deus, de cada um que está aqui. O Senhor que conhece, o Senhor que sonda o nosso coração, sabe aquilo que nós estamos passando. Por isso, esteja com cada um de nós, Deus. Obrigado, Deus, por esse momento, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode sentar no seu lugar. Nós vamos ter um vídeo agora em especial do nosso Acampa Dentro. Oh, you are God, and we lift you up.